Eu parece que teve alguns problemas durante as eleições. Isso é uma pergunta que muitas pessoas pediram para que eu fizesse, né? Tem algumas perguntas quanto a isso. A primeira que eu gostaria de fazer é: o que aconteceu, o que acontece, que parece que a eleição foi cancelada, teve eleição, não foi? Tipo, eu estou fazendo a pergunta do jeito mais amador possível, porque eu encontrei pessoas que não sabem de nada e tem pessoas que sabem. Então, eu queria que vocês explicassem, que desse para que todo mundo entendesse o que aconteceu, né, nessas Duda, eleições, essas coisas. aqui no meu computador aqui, Duda, a pergunta do Gaspar ficou na tela. Ele perguntou o seguinte: boa Tá, noite, doutor Alexandre. Por gentileza, por que a chapa SUF Brasil foi para uma eleição impedida por decisões judiciais, juiz e tá, desembargador? Essa é a tá. pergunta dele. Essa é uma das, é. É, ele tem essa conotação. Jojo, fala tu ou falo eu? Você pode começar, Alexandre, eu posso contribuir Claro, aqui. claro. Duda, quando você perguntou ali qual era o colégio eleitoral, quando a Confederação convocou as eleições para dezembro, Tá. e era dia 18 de dezembro, era o dia seguinte do aniversário da minha esposa, se não me engano, a primeira vez, aí algumas federações ingressaram com a medida e conseguiram uma liminar. Nós já estávamos a caminho. O que é uma liminar? Que é Uma para liminar as pessoas... é uma decisão judicial precária. Tá. É uma decisão que o juiz toma e aí, vou falar em grosso modo, né? Tá. Para evitar um prejuízo maior com base em informações superficiais. Ele não Tá. aprofunda a avaliação. E ele não, na maioria dos casos, como foi nesse caso, ele não ouve o outro lado. Ele só ouve aquele argumento. E havia elementos e ele tomou uma decisão bem interessante, suspendendo com base por 5 descumprimentos de estatuto, né? Questões ali de estatuto e legal. A CBSUF recorreu, fez um recurso que chama um agravo e foi para o tribunal. O desembargador afastou 2 dessas decisões, 2 desses fundamentos, mas manteve 3. De qualquer maneira, não poderia haver aquela primeira eleição, como de fato ela não houve. Foi suspensa e tal. Os advogados da CBSUF, que não tem nada a ver conosco, o nosso movimento SUF Brasil, eles deram um parecer para a CBSUF e a CBSUF reconvocou o processo eleitoral e deu sequência ao processo eleitoral. Qual foi a nossa avaliação? Naquele momento, como há até hoje um colégio eleitoral muito pequeno, e nós tínhamos uma informação de que havia uma possibilidade de nós termos um determinado número de votos. A gente poderia ter ganho no voto naquela eleição ali. Nós conversamos, inclusive conversei bastante com o Jojó a respeito. O que nós estávamos? Com a posição mais segura de todas, Duda. Porque se a gente perdesse, tinha uma decisão liminar que poderia anular, e demorou um pouquinho, mas acabou anulando aquela assembleia. E se a gente ganhasse, a gente poderia demonstrar para o juízo que uma chapa de oposição ganhou apesar de todos os problemas da eleição. Para nós, a gente estava no melhor de 2 mundos. Entendi. Então, quando você faz uma avaliação que você vai... eu vou fazer um paralelo aqui com uma competição de surf. Você vai entrar na água sabendo que os juízes são seus amigos e gostam de ti. Você vai impedir a bateria porque eles são seus amigos ou você vai surfar? Entendi. É complicado. Você vai surfar. É ou não é? Agora, se depois você não pega as ondas boas e os caras não têm como te dar uma nota boa, por algum motivo, ou por outro motivo, você é prejudicado lá dentro, o tubarão te ataca, ou acontece alguma outra coisa, o resultado não tem nada a ver com aquilo. Então, esse paralelo para demonstrar que naquele momento a nossa avaliação era o seguinte: havia uma decisão que poderia não convalidar aquele resultado, mas havia uma chance da gente ganhar e demonstrar para o juiz: olha, sim, houve problemas,
Mas quem fez a manipulação, quem fez o controle do processo eleitoral não se beneficiou daquela manipulação. E aí há uma possibilidade de o juiz dizer, é verdade, você tem razão. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, falando a grosso modo, a gestão atual tem um certo controle nas pessoas que vão votar, né, que vão ser os votos importantes para a decisão de quem vai ser o presidente da confederação. Essa é uma afirmação difícil de fazer, tá, Duda? O que acontece é que uma o processo suposição eleitoral... de quem está de fora. Isso. O processo eleitoral com um colégio eleitoral tão pequeno, assim, você São tem quantas pessoas? No total são 23, né? Seriam 15 federações e 8 atletas. Mas participaram nessa daí... 13, né? 13, exatamente. Contando com os representantes. Isso. Uma série de federações foram impedidas de participar porque, segundo a CBSUF, não estavam em dia, não tinham pago, não tinham realizado eventos e tal. E esse foi um dos argumentos que acabou anulando aquela assembleia. Que eram duas federações que estavam inaptas. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, essas federações não preenchiam os requisitos para participar e não foram habilitadas a participar. Entre outros, né? Vocês acham que é possível abrir para a votação livre dos atletas? Ou não? Ou sempre vai ser só as federações? É possível. Isso não é impossível. Não, na vela isso acontece, os atletas têm voto. Todos eles registrados no Brasil têm voto, na Confederação de Vela. Entendi. E por que não se faz assim? Para não ter nenhuma dúvida. Porque quais são as chapas que tem hoje? Tem a chapa de vocês, tem a chapa deles, né, que eles estão. Na verdade, Duda, hoje nós temos uma situação bem complicada. Nós temos uma eleição que foi anulada numa decisão de primeiro grau. Tá. Mas a decisão ela não diz o que se fazer. Ela diz que não foi válido. Ela não resolve o problema. Ela cria um outro problema. Tá. E há agora uma movimentação das federações para convocar um novo momento eleitoral. Então, por enquanto, não há um processo eleitoral, tá, Duda? Não há chapa, não há registro, não há voto, não há assembleia programada. Tá. Então, no momento, o que nós temos é um limbo com suposições. Exatamente. Nossa, cara, que situação, cara. Muito ruim. Muito ruim. Situação. Como é que vocês acham que isso vai ser resolvido? Na minha opinião, provavelmente com uma nova decisão judicial. E isso demora quanto tempo? Porque as Olimpíadas são esse ano que vem? Agora. É junho. É agora. Tá bem perto. E aí, se o Brasil for campeão, essa galera que está lá sitiando, né, o poder, né? Eu, inclusive, tô aberto para o Adalvo, para a galera me procurar e participar, para se explicar. Eu não estou aqui eu não estou a favor nem contra ninguém. Eu só estou falando que parece que é, né? Eles vão ganhar ainda mais força e até mais poder. E vai ser um processo até mais difícil e mais doloroso, provocando uma sangria maior ainda no surf brasileiro. No meu entender, viu, Duda, tudo é possível quando se trata de alguém que está disposto a fazer loucuras pela manutenção do poder, né? Então, é possível que numa possível eleição essa cena se repita, tá? Então, hoje a gente sabe que rolou uma compra de votos, alguma coisa muito estranha, porque a gente foi para a eleição convicto que o nosso placar era super favorável, tá? E a gente foi surpreendido com os votos que declararam apoio para a nossa chapa e lá declararam apoio à chapa que o Brasil menos queria que continuasse no poder, né?